Bem-vindos todos ao WW Especial com a pergunta que era para ser feita um pouco mais lá para frente, mas uma série de acontecimentos políticos de muita relevância. Dois, eu vou citá-los logo de cara. A gente tem o indiciamento de Jair Bolsonaro pela Polícia Federal e nós temos a apresentação de um plano de contenção de despesas por parte do governo federal que parece ter provocado uma cisânia muito grande com os agentes econômicos. Dois acontecimentos políticos de relevância fazem a gente puxar para cá agora essa questão: quais as chances da direita na eleição de 2026? Três, como sempre, são os participantes da nossa roda. Eu começo a apresentação deles por Thomas Traumann. Thomas, muito obrigado pela disposição de fazer parte do programa. Ele é jornalista, consultor de risco político, foi porta-voz presidencial, ministro de Comunicação Social no primeiro governo de Dilma Rousseff. Thomas é autor do livro O Pior Emprego do Mundo, sobre os ministros da Fazenda e crises econômicas, e também é coautor de Biografia do Abismo, que trata da polarização política. Carlos Mello, muito obrigado por estar aqui no estúdio conosco em São Paulo. Carlos Mello é cientista político e sociólogo, mestre e doutor pela PUC de São Paulo, professor do INSPER, é autor de Collor, Ator e Suas Circunstâncias, e coautor de Decadência e Reconstrução, no Espírito Santo, as lições da sociedade civil para um caso político no Brasil contemporâneo. Cila Schumann, obrigado também igualmente a você pela disposição de vir aqui ao estúdio. Ela é jornalista, Cila Schumann, especialista em marketing político e gerenciamento de campanha eleitoral pela Universidade George Washington. Cila Schumann é também CEO do Instituto de Pesquisa IDEA. Thomas, dois acontecimentos políticos fazem a gente puxar os horizontes um pouco mais para nós. Parece claro que a proposta de contenção de despesas do governo é um projeto político eleitoral, antes de ser um projeto de política fiscal. E nós temos indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Polícia Federal com graves implicações políticas. Vai aí a pergunta para você inteiro, aberta. Que chances você vê da direita em 2026? Muito obrigado pelo convite. William, é um prazer estar aqui com você, com o Carlos, com a Cila. Bem, vamos começar com a resposta genérica, né? Vamos lembrar primeiro que das últimas 6 eleições o presidente Lula ganhou, direta ou indiretamente, de 5. Portanto, não é uma coisa simples derrotar o presidente Lula. Mas não há dúvida nenhuma que, como você mesmo citou, o pacote de contenção de gastos que o governo lançou, ele claramente está mirando 2026. Né? O que o presidente fez junto com o pacote, colocar a questão sobre a redução, a isenção do imposto de renda até R$5.000, para quem ganha até R$5.000, foi uma decisão eleitoral, ou seja, é uma clara medida de quem está pensando em 2026 e não pensando na contenção de gasto 2025. Então, o presidente decidiu antecipar o processo político, o processo eleitoral de 2026 para 2025. Isso vai ter enormes consequências, porque é muito complicado para um governo trabalhar em clima eleitoral, e isso dá, obviamente, grandes oportunidades para a oposição, por um lado. Por outro, as novas informações trazidas a público pela Polícia Federal em relação ao ex-presidente Bolsonaro deixam, acho, muito claro que o ex-presidente não estará na disputa de 2026, por mais que ele queira, e isso dá agora um grande tempo para a oposição escolher o seu novo candidato, no momento em que, como eu falei, o governo está nas cordas. Então, você tem uma situação, uma grande oportunidade para a oposição escolher o seu candidato, com uma certa calma até, e conseguir ajudar a desgastar o governo nesse processo daqui até o início da campanha real no ano de 2026. Ótimo, a gente já tem vários elementos, mas eu queria dar oportunidade a você, Carlos Mello, e a você, Cila, de responderem igualmente a essa pergunta aberta. Quando o Thomas Traumann se refere ao quadro, que quadro? Bom, acho que o Thomas delineou bem o quadro, então é difícil sair da órbita do que ele colocou. Eu tenho várias concordâncias. Primeiro que o presidente Lula, com todos os problemas do governo, aprendeu a ganhar a eleição. E há um outro elemento que eu acho muito importante: a reeleição no Brasil foi feita para reeleger, né? Não reeleger é exceção, né? Nós tivemos em 2022, inclusive, o uso amplo da máquina,
Vai ser muito difícil que isso não ocorra em 26. Então, a capacidade de competir do governo, né, é muito grande. Precisamos saber se será o presidente Lula candidato ou não. Está em aberto, não acho que... Hoje, eu diria para você que seria, mas, enfim, a gente vai precisar esperar o tempo passar. Com relação à direita, a minha impressão, também concordando com o Thomas, mas fazendo a seguinte ponderação: qual direita? Porque a eleição municipal, talvez o fato mais importante da eleição municipal foi fragmentar a direita. Até o início do processo, quem protagonizava a direita era Jair Bolsonaro. No final do processo, ele já não protagonizava mais. Sabe, no meu entender, saíram desse processo 4 direitas. Essa direita mais extremista, onde está Jair Bolsonaro, uma direita que eu estou chamando de ANCAP, anarcocapitalista, onde ficou ali o Pablo Marçal, uma direita que é o velho patrimonialismo do Centrão, mas sai uma direita que talvez vocês não concordem com o termo, mas eu estou chamando de um PCDismo ressuscitado. O velho PSD, hoje, a alma do velho PSD, hoje no corpo do atual PSD, onde o centro é o Gilberto Kassab, mas não só ele. Uma direita que ele já disse que não é de direita, que não é de esquerda, que não é de centro, na verdade é muito pragmática. Faltou a quarta direita, você falou em 4, você até agora você descreveu 3. Eu falei da extremista, falei da ANCAP, falei da patrimonialista. E a quarta seria o Kassab. E a quarta é o Kassab. Então, eu acho que a gente vai precisar ver quem vai se viabilizar nessa corrida. Quem vai ficar na frente nessa corrida. É evidente que o ex-presidente Bolsonaro vai sempre dizer que é ele o candidato, que o candidato é ele, que não é mais ninguém. Essa semana mesmo ele se referiu a isso, porque, de alguma forma, ele quer controlar esse processo. Mas nós sabemos que não será candidato. Então, nós precisaremos ver como que esses atores dentro da direita se posicionarão no campo para que a gente possa... Vamos pegar cada um dessas linhas que vocês colocaram aqui, são tentadoras, Sila. O que é a direita em 2026? Olha, eu acho que as chances da direita são iguais às da esquerda nesse momento. Quando você olha a avaliação do presidente Lula, você vê um país dividido. Então, a gente olha margens muito pequenas, já foram margens muito pequenas na última eleição. É essa classe C baixa, que o Thomas exatamente citou ali como a classe que o presidente Lula está procurando trazer para si, em que ele tem muita dificuldade, mas ele está tentando trazer para si essa classe média, e a gente viu agora no pacote, mas eu vejo aí chances para os dois lados num segundo turno. É evidente que num primeiro turno pode ter um candidato que esteja muito na frente, mas isso não vai querer dizer nada, porque você muito provavelmente, vai ter um de cada lado, mesmo que sejam postes de cada lado, eu ouso dizer. Porque você tem um país que é antipetista metade do país. Então, você tendo um candidato da esquerda, ele vai ser contra. Então, sendo Caiado, sendo Zema, sendo Eduardo Leite, sendo Tarcísio, seja um Bolsonaro, eu não acho que não vai ter um Bolsonaro nessa eleição. Me parece, a gente fez um estudo, Carlos Melo, juntos, bastante aprofundado sobre esse tema, e a gente via ali que um sobrenome Bolsonaro pode ter ainda, o presidente Bolsonaro pode querer um sobrenome Bolsonaro na chapa, seja como vice, seja em algum lugar, um filho dele, por exemplo. Então, eu não acho que isso não vai ocorrer. Portanto, eu acho que vai ser uma eleição, de novo, muito apertada. A gente tem duas maneiras de ver agora o que eu queria propor a vocês. Uma é pelo contraste. Qual é a força da direita em função do que o presidente Lula está fazendo como estratégia política eleitoral. A outra é olhar para dentro da direita mesmo. Vamos pegar essa sua última afirmação e ver qual é a força do nome Bolsonaro, seja Jair Bolsonaro, seja um dos filhos. Qual é o tamanho desse cabo eleitoral, Thomas Trauma? É enorme. Eu acho que o Bolsonaro é um grande fenômeno político, é inegável que ele tem uma força política assim, gigante e não há dúvida nenhuma. A questão toda é
Eu acho que o Carlos foi muito feliz. É muito bom que a gente ouve e concorda, é muito nesse nosso debate. O Carlos foi muito feliz em falar assim, saiu uma direita muito mais fragmentada das eleições municipais, o que não significa que elas não, futuramente, como disse a Cila, elas no segundo turno não vão todas se unir contra o candidato do PT. Portanto, é até natural que nesse momento até elas tenham que mostrar e ressaltar essas diferenças delas. E eu acho que o fenômeno Paulo Marçal, esse fenômeno antissistema de direita, ele reflete uma demanda muito real do eleitorado brasileiro. Uma demanda que digamos, que prefere o Jair Bolsonaro de 18, mais antissistema, do que o Jair Bolsonaro, amigo do Ciro Nogueira e do Valdemar da Costa Neto, em 2022. Né? Então, eu acho que assim, numa circunstância ideal, vamos pensar assim, o Bolsonaro poderia ser sujeito que conseguiria costurar os ANCAPs e os extremistas, como na definição do Carlos, com, pelo menos, vamos dizer, um centrão. Mas aí talvez a questão é se ele tem essa competência, essa capacidade de fazer essa costura. Mas não há dúvida nenhuma que ele vai ser um ator importante. Livre ou não livre. Eu acho que, para mim, isso é muito evidente, que ele continua sendo uma força política para 26. A gente vê em relação ao Bolsonaro o mesmo tipo de fenômeno político que a gente associou, por exemplo, esses últimos 4, 5 anos ao Trump. Não importa o que se diga dele, não importa que tipo de processo ele tenha que enfrentar na justiça, não importa que tipo de condenação lhe caia, o seu lado do eleitorado o considera sempre ou uma vítima de perseguição política ou considera um pouco atrasado por conta de narrativa política criada pelo seu antagonista. Agora, é sério o que a Polícia Federal trouxe e é séria a situação que ele vai enfrentar. Ele vai enfrentar uma denúncia robusta por parte da Procuradoria-Geral da República e, muito provavelmente, uma condenação na primeira turma do STF. Que impacto político isso terá sobre a direita, Carlos? Bom, vamos lá. A Cila colocou uma questão que é fundamental. O antipetismo ainda está aí e ele é grande. O antipetismo talvez tenha a força de aglutinar todo o outro campo, a direita. Isso está colocado. Em 2022, duas forças se contrapuseram. O antipetismo de um lado, o antibolsonarismo do outro. Né? Haverá Bolsonaro para haver antibolsonarismo? Sim, essa é a pergunta. Essa é a questão, que nós vamos analisar até lá. Eu acho que o presidente Bolsonaro não terá condição de competir. E transferir esse carisma não é algo muito simples também, não é algo muito fácil. Né? A gente só pode se basear na história para fazer esse tipo de relação. Vamos lembrar que o presidente Lula, em 2018, não pôde competir, era e ainda é possuidor de um enorme carisma. É verdade que colocou Fernando Haddad no segundo turno, mas não foi suficiente para eleger Fernando Haddad. Né? Eu acho que, guardadas as devidas proporções, guardadas também as diferenças, não estou assemelhando Lula e Bolsonaro, eu acho que não é por aí, mas do ponto de vista do fenômeno político, do ponto de vista de conseguirem carregar uma cesta enorme de votos, eles são muito parecidos. Né? E eu te diria que o presidente Bolsonaro vai passar pelos mesmos problemas, pela mesma angústia que passou o ex-presidente Lula, com um detalhe. Né? Com as acusações em relação a ele forradas de provas, evidências, enfim, né? Será um desgaste muito grande. E, nesse sentido, é uma intuição, eu suponho, né? Nós sabemos que bola de cristal não existe para isso, que uma parte da direita vai tentar viabilizar um nome o quanto antes, inclusive para não depender dessa incerteza que vai se colocar, que já está colocada em torno do presidente Bolsonaro ou do bolsonarismo. Bolsonarismo, quando eu digo, eu me refiro ao sobrenome. Acho que seria muito imprudente
né, esperar até a 1ª hora para se definir se o presidente Bolsonaro é candidato ou não, porque isso aconteceu em 2018. Né? Quando se viu, não era mais possível fazer campanha e levar o Fernando Haddad à vitória. Eu acho que pode-se pegar isso como uma referência histórica. Sila, o que nós estamos examinando é o desgaste ou não dessa figura política do Bolsonaro. Eu sei que você vai precisar de tempo para desenvolver o raciocínio, para não cortá-lo, eu vou para o intervalo e retomo o programa contigo. A gente volta daqui um instantinho, pessoal. Até já. O WW Especial está voltando no intervalo. Sila, qual é o tamanho do desgaste da figura política de Jair Bolsonaro em função do indiciamento pela Polícia Federal? Por enquanto, a gente não vê desgaste, né? Por enquanto, a gente vê o eleitor continuando apoiando o Jair Bolsonaro, continuando dando voto a ele, né? É evidente que isso, como citou o próprio Carlos nesse momento, antes da gente entrar no intervalo, ele vai sofrer desgastes daqui até lá, muito grandes por conta disso. Agora, o que a gente vê hoje nesse eleitorado, que é muito, não posso deixar de usar a palavra polarizado, e lembrando, né, que polarização não é exatamente um ser contra o outro, né, a nossa incapacidade de voltar da campanha eleitoral. Né? Você está polarizado numa campanha é absolutamente natural, você querer um projeto ou outro e os dois serem antagônicos. O que a gente não está tendo capacidade no mundo, mas especificamente no Brasil, é voltar para uma condição normal de governo. Né? Então, você vê aí um eleitorado que não acredita, mesmo com todas essas provas que você citou, que isso tenha acontecido ou que isso seja verdade. Né? É um eleitorado que não acredita nem mais em dados econômicos. Né? A gente está vendo hoje, você tem dados econômicos que mostram que a economia em alguns, em alguns índices estão indo bem, mas as pessoas simplesmente não acreditam. Né? Isso aconteceu nos Estados Unidos com o Biden, isso acontece aqui. Né? A gente, enfim, teria que ter muito mais tempo para debater essa curva que eu fiz aqui. Né? Mas, enfim, é um eleitorado que não acredita nas instituições, basicamente. A gente está falando de instituições, né? A gente está falando de polícia, a gente está falando de judiciário, a gente está falando de imprensa, e é um eleitorado que simplesmente não acredita nisso. Deixa eu ver esse ponto que você está sugerindo, aproveitando a presença do Thomas Trauman. Quando o livro que você e o Felipe Nunes escreveram, A Biografia do Abismo, foi lançado, Thomas, nós tivemos a oportunidade aqui no WW de trazer vocês e examinar as teses que vocês defendem ali a partir de uma coleção grande de dados empíricos. E vocês cunharam a expressão polarização calcificada. Agora eu ponho, ou melhor, coloco à sua apreciação a seguinte observação. As eleições municipais, pelo menos em São Paulo, parecem ter indicado, queria ouvi-lo, Thomas, um desgaste talvez um pouco prematuro do que todos nós imaginávamos da solidez dessas bolhas. A gente viu isso tanto pelo lado da esquerda, como a gente vê isso um pouco também, um pouco não, diria até pelo lado da direita. As figuras mais fortes das bolhas mostraram-se menos capazes de determinar os rumos da luta política eleitoral nas eleições municipais do que talvez a gente, lendo a sua tese, acreditasse. Não sei. Primeiro, vamos por partes. Eu acho que eleições municipais não são realmente o melhor ponto para o debate, né? Porque nós estamos falando de eleição que as eleições municipais não é essa discussão, a discussão da polarização não vai se dar dentro de quem vai discutir tarifa de ônibus, quem vai discutir se vai discutir o lixo. Então, eu acho que não era ali, eu acho que o teste não é ali, o teste será em 26, e eu acho que aí sim a gente vai ver isso. Eu acho que o primeiro ponto. Mas outro a forma como surge o fenômeno Pablo Marçal, que é o grande fenômeno da eleição passada, e a forma como não só o Pablo Marçal, mas a Cristina em Curitiba, como o Bruno Engler em Belo Horizonte, também em Fortaleza. Você tem elementos ali, que é o que o Carlos definiu aí, depois eu vou citando a fonte, mas eu vou usar essa expressão, essa direita ANCAP, ela claramente que ela é um fenômeno de polarização, ela é um fenômeno de alguém que não quer conversar com o outro lado, que quer criar sua própria bolha e que
só se relaciona com a sua bolha. A gente assistiu isso. Eu acho que a gente não pode, assim, o fato de que você tem esses dois grandes lados, essas duas grandes famílias, no Brasil o petismo e o antipetismo, né, em termos muito genéricos, mas obviamente que internamente você vai ter uma disputa pela hegemonia, e a gente está assistindo hoje a disputa por essa hegemonia do antipetismo. Ela é mais antissistema, ela é mais uma direita conservadora, tradicional, vamos pensar do jogo jogado que a gente já conhece, como a gente viu durante muito tempo. Mas eu acho que é uma disputa normal que a gente vai ver como ela vai se dar em 2026. Mas eu acho que eu ainda estou na minha tese. Eu acho que meu livro ainda está bem válido, bem interessante. Eu concordo. Porque, especialmente, qual que é a principal questão do livro? É como que isso saiu, e aqui eu quero pegar essa expressão importante que a Cila falou, não se limitou à eleição, porque na eleição isso é normal. O fato é, hoje a gente está assistindo que uma propaganda nova de carro, como foi o caso da Jaguar, é discutida como se fosse uma questão política. A gente está discutindo com qualquer comportamento de um artista ou de um produto ou de uma decisão de uma escola passa a ser uma questão em que as pessoas se posicionam em função da política, de como elas estão nas bolhas políticas e não como o fato em si. Eu acho que isso continua de forma, para mim, completamente, ainda totalmente de pé. A provocação intelectual que eu fiz a você é porque o livro de vocês descreve uma situação tão horrível que eu gostaria de acreditar que ela melhorasse mais rápido, porque como jornalista é praticamente impossível um debate racional diante de bolhas calcificadas, como vocês cunharam a expressão. Agora, se eu volto para o que o Thomas acabou de falar, referindo-se a você, Carlos Melo, com a tua designação da direita ANCAP, anarcocapitalista, que talvez a gente veja na figura do Milei, uma das suas expressões mais próximas de nós, que chances tem o Milei no Brasil? Bom, vamos lá. É tentador voltar ao livro. Claro. Né? Porque eu acho um livraço. Já falei isso para o Felipe, para o Thomas, quando tive o livro também mandei uma mensagem para ele. E eu quero reforçar a tese dele, porque eu acho que mesmo na eleição municipal, viu, Thomas, ela se deu. Porque ela não ocorreu onde você não tinha ou o antibolsonarismo, porque não tinha Bolsonaro, ou não tinha o antipetismo, porque não tinha o PT. Não é? Agora, se você pegar o caso especial de Fortaleza, por exemplo, né? Fortaleza, essa classificação se reproduziu lá porque você tinha exatamente as duas forças colocadas. E o PT sai ganhando. E o PT saiu ganhando. Não é? Por uma quantia... Exatamente. 50 mil, acho que bobagem. Como foi a própria eleição do Lula. Agora, por que não se deu em São Paulo? Exatamente. Em São Paulo, o Bolsonaro, ele tira o time ele fica numa situação dividida com o surgimento de Pablo Marçal, não apoia o Ricardo Nunes, e o que você teve foi o antipetismo, sem que você tivesse correspondente do antibolsonarismo colocado. Então, quando você não tinha um dos polos, não é? E torno a dizer, eles se equivalem eleitoralmente, não no sentido qualitativo, né? Mas se equivalem. Quando você não tinha um dos polos, você não teve a calcificação dos polos, porque eles desapareceram em alguns momentos. Mas a tese, eu acho que ela continua existindo e o livro continua. Mas então, eu faço absolutamente importante. Eu faço uso daquela figura de linguagem que eu uso muitas vezes, que é do meu colega japonês, correspondente, que foi enviado ao Brasil, do colega alemão, correspondente enviado ao Brasil, acabou de chegar aqui, está ouvindo vocês. E aí provavelmente ele vai dizer o seguinte: bom, se o antipetismo tem esse tamanho, para que vocês estão preocupados em discutir quem é da direita? Está decidida a eleição, Cila? Eu concordo com os seus visitantes. Não, coitados, o que provavelmente eles diriam. Eu estou ouvindo a conversa de vocês e vocês chegam à seguinte conclusão: o antipetismo é tão grande que não importa quem na direita, a eleição está decidida?
Não, a eleição não está decidida, como eu disse. Eu acho que vai ser uma eleição que vai ser disputada por exatamente esse grupo. E assim, eu, né, como instituto... Ou seja, depende do nome da direita. Depende. E eu, como instituto de pesquisa, eu quero olhar para esse grupo que é definidor de eleição. Foi definidor da última, é definidor dessa, foi importante na eleição de São Paulo. Mas eu queria trazer um pouco essa questão da eleição municipal, concordando com o que o Thomas disse, que a eleição municipal tem outra lógica. Mas o que a gente viu nessa eleição agora foi, primeiro, né, um índice de reeleição muito alto, um índice de reeleição muito ligado às emendas PIX, né, quer dizer, o Congresso conseguindo mandar para a sua base o recurso diretamente, sem a presença do governador, nem do presidente, nem de nada, né, esses prefeitos fazendo obra, estando com as suas avaliações né, altas, então ele se reelege, como diz o Carlos Mello, que eu cito o tempo inteiro, a reeleição é para reeleger nesse exato caso. Agora, o fenômeno do Pablo Marçal, ele foi muito fora da curva, e eu acho que a gente tem que olhar para ele com um pouco menos de emoção, porque a gente tinha aqui em São Paulo um quadro que era muito específico. A gente tinha um prefeito que não era conhecido, absolutamente não era conhecido, não tinha sido eleito, né, como a gente fala, não tinha passado por uma majoritária do ponto de vista de ser candidato mesmo, e a gente tinha um candidato com uma rejeição altíssima, impeditiva da sua eleição. E aí surge um fenômeno no meio que entusiasma. Agora, mesmo nessas capitais todas que a gente trouxe aqui, e eu gosto muito da expressão, né, ou dessa colocação que o professor faz dessa direita ANCAP, né, eram todos... Repetindo, anarcocapitalistas. Libertário, alguns chamam, exato, mas anarcocapitalistas. Mas esses candidatos todos, eles já tinham mandato, eles já são candidatos da política. A única que não era da política era a Cristina e o Pablo Marçal. Os outros todos já tinham mandato, ou eles já eram deputados, ou eles todos já tinham mandato. Ou seja, eles entraram na política ali depois do bolsonarismo de 2013, de todo esse fenômeno. Eles já fazem parte da política, apesar do estilo de comunicar ser outro. Né? Eram youtubers, estão muito presentes na rede social, então, aí eu acho mas é um estilo de comunicar, eles já são da política. Eu acho que vocês antecipam já a pergunta que deve estar na cabeça de todo mundo em função do que vocês fizeram nessa última roda. Se a eleição não está decidida, porém o antipetismo é uma força política tão forte como vocês ressaltaram, se Bolsonaro sofre um desgaste, porém não tão grande, a pergunta que se impõe a nós é a seguinte: qual é o nome ideal de direita para fazer uso da corrente política antipetismo com boa probabilidade de dizer eu levo essa eleição? Posso chamar o intervalo? Aí você tem tempo para responder. Pode. Pessoal, é um truque meu, senão eu sou obrigado a cortar o raciocínio no meio e detesto. A gente volta em um instantinho só, até já. Estamos voltando do intervalo. É o WW especial. Que figura é essa da direita que tem que ser? É o anarcocapitalista? É o herdeiro, talvez com o nome Bolsonaro, depois do primeiro nome? É o quê? Vamos lá, eu vou furar a fila, porque se você passar para o Thomas, ele responde, aí eu concordo sempre com ele, eu fico sem argumento. Mas Thomas é uma conversa, você não espera eu passar a palavra, você intervém a hora que você quiser, interrompe o Carlos. Eu acho que tem algumas coisas, porque a Cila pegou uma questão ali que me deu uma vontade de entrar no assunto, que você já tinha se referido ao Trump. Depois você se referiu ao Milley. Não é? Veja, o mundo está passando por um processo, por uma transformação tão profunda, uma revolução tecnológica, que está afetando o mundo do trabalho, está desorganizando a economia. Não é? Que espaço, não é? para a antipolítica, o espaço para a revolta, o espaço para a fúria, está colocado, ele está posto. Não é? Não precisa se limitar apenas a Brasil e Estados Unidos. Veja a França, não é? Veja, por exemplo, países menores, como por exemplo, como o Noriega Você pode citar, inclusive, a Alemanha. Na Alemanha. A Alemanha que está sem governo, em boa medida, por conta disso. A Coreia do Sul agora, o que ocorreu. Então, esse espaço da antipolítica, da revolta, ele está colocado. Vindo agora para a nossa questão aqui. O problema é que você tem o antipetismo, você tem o anti-establishment, você tem a antipolítica que está colocada ali, né?
Mas se você tiver o antibolsonarismo, você vai equilibrar o peso. Né? Se a referência for o Bolsonaro, que é mais que controverso, né, por tudo, pelo governo, por tudo que nós vimos, aí você equilibra esse jogo. Se você não tem espaço por antibolsonarismo, então você vai ter um polo que vai ser o antipetismo e vamos ver o que vai se organizar em torno dele. Eu diria a você que se você olhar para as eleições municipais, que não são preditivas mesmo, eu concordo, mas se você olhar para esse fenômeno, onde não houve o bolsonarismo, o antipetismo se colocou em torno do que passou a se chamar, que eu não concordo com o termo, de direita moderada, mas uma direita que não era a bolsonarista. Isso ocorreu em São Paulo, né? Isso ocorreu em Curitiba, isso ocorreu em Belo Horizonte, isso foi se dando ao longo do Brasil. Eu acho que seria... Não vou falar para a direita qual candidato que a direita deve apresentar, porque eu não faço a menor ideia. Por favor, talvez até algum agradeça. Mas eu diria a você que seria alguém que se colocasse, se posicionasse em relação ao antipetismo, mas que não assumisse o ônus do bolsonarismo. Então, Carlos, acho que você foi, juro, acho que você foi mesmo direto à questão. E isso vem do raciocínio que vocês desenvolveram aqui anteriormente, lá, acho que no primeiro bloco do programa ainda, quando vocês falam, ou falaram, acho que foi você mesmo, disse uma boa parte do espectro de direita no Brasil, que é o Bolsonaro de 18, não o Bolsonaro de 22. Foi o Thomas. Foi o Thomas, né, Thomas? Uma boa parte do espectro de direita prefere o Bolsonaro de 18, a figura que concentra nele a história de ser antes de ser, mas for fora dessa política. Me lembro dele falando, quando eu for eleito, essa política aí vai acabar, não é nada disso que aconteceu, muito pelo contrário. E não é o Bolsonaro de 22, o Bolsonaro nadando, abraçado, afogando-se ou não, com o Centrão. Então, que figura é essa de direita que teria as melhores condições de capitalizar, essa é a palavra, o antipetismo? O Carlos colocou uma coisa muito boa, que é, assim, como que, quer dizer, em termos ideais, né? Quer dizer, em termos de temperatura e pressão, como é que você conseguiria fazer um candidato que consiga capturar o sentimento antipetista, que ele é real e forte, e conseguir um bônus sem o ônus do bolsonarismo. Isso é muito difícil porque tem o Bolsonaro. E o Bolsonaro não vai querer deixar isso. Quer dizer, o Bolsonaro não vai... Eu tenho a certeza que, tendo ou não tendo um dos seus filhos como candidato a vice ou até como candidato a presidente, o Bolsonaro vai tentar, vai vender muito caro o seu aval. E eu acho que quando eu digo vender caro, fazer com que esse candidato, por exemplo, assuma que vale fazer uma anistia uma vez eleito, Exatamente. Que assuma uma série de propostas mais radicais do seu governo, ou seja, não vai ser tão simples formar esse candidato nessas circunstâncias ideais, porque justamente o Bolsonaro não vai deixar isso. O Bolsonaro precisa que... não vai simplesmente, olha, eu só vou entregar os meus votos e depois a gente conversa. Isso não faz parte do estilo Jair Bolsonaro de existir, né? É por isso que é tão difícil. É por isso que a gente vê entre os candidatos, vamos aqui falar um pouco dos candidatos, citar nomes, quer dizer, por isso que é tão difícil para o Ronaldo Caiado ter algum contato com o Bolsonaro, porque sabe que não vai funcionar. O Zema tenta manter sabe que também a situação dele é difícil. O candidato mais próximo do Bolsonaro, até por uma questão histórica, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem ali enormes dificuldades de até que ponto ele defende, mas ele tenta manter uma distância, e é muito, muito delicado e muito difícil para o Tarcísio fazer quando ele tenta manter algum tipo de independência, o Bolsonaro vai lá e quase tenta recolocá-lo no lugar e exige uma postura do Tarcísio, seja, sei lá, que ele vai conversar com o Fernando Haddad, esse tipo de coisas desse nível. Então, não vai ser simples. Eu acho que a única vantagem que a direita tem é o fato dela ter tempo. Ela tem 1 ano e meio, até o começo de abril
em 2026, quando tem o prazo de renúncia dos governadores, caso eles queiram ser candidatos. Então, ela tem um tempo para conseguir fazer essa transição, mas ela de jeito nenhum será assim. A gente percebe, e nesse ponto há uma afirmação categórica que o Thomas fez uns instantes atrás, em relação às eleições municipais. Sim, não são preditivas, mas elas embutiram, na minha observação como repórter velho que eu sou, elas embutiram algumas evidências de mudanças de valores em parte do eleitorado. Algo que foi muito discutido na esquerda, por exemplo, diante da derrota. Traduzido no meia-culpa por parte de boa parte das esquerdas, dizendo a gente perdeu a capacidade de entender como, digamos, segmentos importantes do eleitorado, segmentos que considerávamos cativos, porque nossas bandeiras se dirigiam a assistencialismo, e percebemos que uma parte importante do eleitorado começa a criar outros valores, sobretudo religiosos, que me parece um fenômeno já ali na sociedade brasileira, mas ganha uma expressão política agora, não sei, Carlos Melo, um pouco até inédita para nós. À medida em que essas denominações religiosas estão organizadas a tal ponto hoje e tem uma penetração capilar tão grande, sobretudo nas periferias, a ponto da gente perguntar de novo, peraí, tem outra coisa subindo aí que a gente não sabe muito bem como deságua. Diante disso, existe um Estado maior de direita que pensa como falar com esses valores que vêm, e em parte vem desse centro-oeste do Caiado, um setor dinâmico da economia brasileira, onde há uma outra fórmula, uma outra maneira de encarar a relação com o Estado, por exemplo? Sem dúvida, e a gente vê isso vindo desde o sul até o norte, né? Você tem um norte conservador e esse centro-oeste que vem pelo interior. Então, hoje você tem diferenças de votos, né, entre segmentos muito grandes. Você tem diferença, por exemplo, de voto entre mulheres e homens. As mulheres estão votando diferente dos homens. As mulheres não topam essa polarização agressiva. As mulheres querem, elas querem da política resultados concretos, porque a mulher precisa, para ela trabalhar, ela precisa de uma creche para o filho dela. Para ela trabalhar, ela precisa de segurança na rua, porque senão ela vai ser violentada no meio da rua a caminho do trabalho. Ela precisa da saúde, enfim. Então, a mulher está votando diferente do homem. O interior está votando diferente da capital, né? Então, você não tem mais só aquela diferença que a gente tinha, né? Aquela máxima de o Nordeste vota vermelho, o Sudeste, o Centro-Oeste, o Sul votam azul. Não é mais sobre isso, né? Mas acho que a classe C ainda é o que a gente tem que olhar. Sobre essa questão da religião, eu achei muito interessante de observar que em São Paulo o voto do Pablo Marçal evangélico não foi o voto dos grandes pastores, né? Você tem desde a pandemia, né, e quem observou isso foi o Juliano Spaer, que é um grande estudioso desse tema, antropólogo. Você tem hoje um eleitorado, né, uma população religiosa jovem que entra nas igrejas online, não segue um pastor, né? Segue os princípios, segue a fé, mas não segue um pastor que está mandando ela votar. Então, isso também... Então, a gente tem muitas variáveis nisso. Eu queria só voltar para essa questão do preditivo da eleição municipal. O que ela tem de preditivo, sim, é o Congresso que vai ser eleito na eleição seguinte. E é isso que pessoas muito hábeis, como é o Gilberto Kassab, percebem. Eu estou falando disso porque o KPI hoje que existe na política é o tamanho da bancada do Congresso Nacional, porque é ela que determina o fundo eleitoral e o fundo, né, dos partidos políticos. Eu estou falando disso porque eu não acredito que a gente vai ter um outsider como candidato dessa vez. Acho que o candidato vai vir da política, porque a política já tem os recursos. A política não precisa mais ir buscar um empresário, alguém desse tipo, para trazer para o jogo. Então, eu vejo que os candidatos vão ser esses aí, os governadores, um deles, né, eles são da política determinada pelos partidos. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda, quando você falava ali e o Thomas citou o Bolsonaro de 18 e o de 22, eu também queria entrar nessa questão do outsider, que é o outsider, quando vira establishment, ele não é mais outsider, né? Então, ele não consegue mais se colocar como tal. E o que a gente viu esse ano no mundo, que foi o grande ano das eleições, a gente teve 73 eleições. Maior da história. Maior da história. A gente viu um looping de oposição e situação. Eu não consigo nem colocar nos dedos de uma mão os governos que foram reeleitos. Acho que Índia,
né, ele conseguiu fazer, mas diminuiu muito. Muito especial. México, ele fez a sucessora. O resto, todo mundo perdeu. Então, há uma insatisfação com os governos e um looping que não é exatamente outsiders, não é sobre isso, eu acho, é sobre essa insatisfação. A maldição da incumbência. A maldição da incumbência que não entra na eleição municipal, como os colegas aqui citaram. Olha, no WW Especial Antigo, aqui acabou a conversa. Que nós estamos numa grade de televisão, então eu estou encerrando o programa na TV por aqui. Mas você pode acompanhar a continuação da conversa, a gente está estendendo agora o programa, apontando o celular para esse QR Code que está na tela. Você será direcionado à playlist WW no YouTube. Aí só precisa clicar no vídeo com o mesmo título da tarja que está aqui embaixo. Para quem ficou na televisão, meu muito obrigado. Para quem vai para o streaming, eu vou chamar o intervalo para dar tempo de vocês apontarem para esse QR Code. Nos vemos lá no streaming. Até já. Voltando no intervalo, continuando a nossa conversa, Carlos. Está bastante complexo o ponto agora. E você colocou, Sila, na sua última intervenção, uma série de fatores. Você foi desde as transformações sociais e antropológicas até a esperteza dos operadores de política, como um Kassab, ou um Baleia Rossi, ou o próprio Valdemar Costa Neto, todos eles que entenderam que o jogo político hoje no Brasil favorece quem sabe controlar o Congresso e não tanto quem está sentado no Palácio do Planalto. Isso não tira a questão que eu estava colocando, Carlos. Que direita, ou quem na direita pensa isso? Vamos lá, mas antes de tudo, deixa eu explorar o que você acabou de fazer. Você colocou um QR Code na tela e transferiu a audiência para cá. Esse é um outro mundo. Esse é um mundo absolutamente diferente. Em 2024, talvez o momento mais lacônico que eu presenciei foi o 1º de maio. Você lembra do 1º de maio? Que tentou se fazer aqui no estacionamento do meu Corinthians. Apareceu 1.500 pessoas. Pronto, passou um contrabando aqui. Veja que essas coisas religiosas. Se fosse a torcida do Corinthians, teria lotado. Mas aquela sociedade dos sindicatos, etc., aquela sociedade ela desapareceu, ela não existe mais. A democracia, ela não tem conseguido dar respostas para essa transformação que vem da tecnologia e que afeta o mundo econômico e a sociedade. Se a democracia não dá resposta, se o Estado não dá resposta, aí nós entramos na explicação antropológica. A religião vai tentar dar resposta. E mesmo nesse campo da religião, a Sila observou muito bem, há um embate também, porque é a religião qual? Aquela da igreja, né, tradicional, mesmo que seja neopentecostal, ou é da internet, dos desigrejados? Nós sabemos a briga que deu entre, por exemplo, o pastor Malafaia e o Pablo Marçal por conta dessa questão. Olha que mundo extraordinário, em termos de mudança, que nós estamos vivendo. Né? Para alguns, um terror. Distópico. É esse o mundo que a gente vive. Então, quem é que capitaliza essa insatisfação? Esse looping de oposição e situação que se deu no mundo me parece bastante natural com isso tudo, porque à medida que você ganha o governo fazendo a crítica ao governo passado, fazendo a crítica ao Estado, fazendo a crítica a uma condição uma situação de coisas que é desagradável e que você não consegue dar respostas, porque as respostas não são simples, você vai perder a eleição de novo. Olha o que a direita encontrou em termos de retórica. Make America Great Again. Again, está no passado. O Zygmunt Bauman chamava isso de retrotopia. É no passado que eu vou procurar a felicidade. Por quê? Porque o futuro é imprevisível. Eu não consigo vislumbrar o futuro. Né? Aqui, em 2018, Fernando Haddad usou um lema que era o Brasil feliz de novo. Parece que está sempre no passado. Então, quem é que consegue olhar para o futuro e dizer, olha, esse Estado que nós precisamos, a sociedade se organiza dessa forma? Não tem ninguém, há um vazio. Nós vamos novamente para uma crítica à disfuncionalidade do Estado,
aos problemas da economia e não vamos olhar para o futuro. William, você que é um leitor de história voraz, você sabe que isso se deu, essa transição, esse interregno, se deu na transição do século XIX para o século XX, com todo o custo que nós tivemos no século XX de 2 guerras até o final da primeira metade do século. Então, é um momento de muita tensão e muita oscilação. Quem é que vai compreender isso? Eu não vejo, nem na direita, nem na esquerda do Brasil hoje, atores com esse diagnóstico, com essa percepção da realidade, capazes de dialogar com o eleitor. E, portanto, a grande questão, ela talvez não seja nem política, ela seja semiótica, seja de capacidade de comunicação. Ok, mas se você considerar a situação americana e você colocar na tua equação qual foi o grau de profundidade do racha na sociedade americana entre estabelecer o que é ser americano, entre entender o que é a noção de nação para eles, nós não estamos passando por isso. Esse tipo de racha a gente não está vivendo, graças a Deus. E o deles me parece irreparável. Nós nunca tivemos também um destino manifesto, né? Mas aí vamos voltar ao seu ponto. Você vê nos Estados Unidos, você aqui é particular em pessoal Claro. C, enxerga-se nos Estados Unidos exatamente essa figura a qual você se referiu, que é capaz de concentrar nela aquelas longas transformações culturais, sociais, antropológicas que levam ao que a gente assistiu agora, um mês e pouco atrás. Se eu passar esse tipo de ferramenta intelectual e adaptá-lo à situação brasileira, eu volto a insistir naquela questão. Onde no espectro antissistema, no espectro desprezo às instituições, entre os quais está a imprensa, sim. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Entre as instituições que perderam credibilidade e hoje são praticamente vilipendiadas, está da imprensa. Bobagem eu brigar com notícia. Isso é uma notícia importante, não dá para ignorar. Mas todas as outras também, Thomas. Inclusive o sistema político partidário, para não falar nas instituições clássicas e do judiciário, o STF, seu papel político. Se você traz essa ferramenta intelectual para a situação brasileira, onde que você percebe essa cristalização ou não há chances que ocorra? Vamos fazer um pouco de futurologia aqui, né? Eu acho que, logicamente, o fato de não ter... E aí, assim, eu acho que a questão do personagem é muito importante. Logicamente que quando a gente fala no Lula como líder da esquerda, é muito diferente, porque se o Lula é o candidato, e eu acho que será o candidato do governo e da esquerda em 2026, é um quadro que a gente está contando com todas as qualidades e todos os defeitos que o presidente tem e tudo que traz junto, toda a história que ele traz junto, como essa pessoa que, assim como o Trump nos Estados Unidos, consegue catalisar uma noção de país particular que a história do Lula fez. Se do outro lado você tem o Bolsonaro, você tem um personagem do tamanho do Bolsonaro que conseguiu catalisar, fazer se personificar esse outro Brasil antipetista, você tem uma situação. E aí eu acho que quando a gente olha para os personagens que hoje são os candidatos, os prováveis candidatos à direita, seja o Tarcísio de Freitas, seja o Romeu Zema, seja o Cláudio Castro, seja o Ratinho Júnior, enfim, nenhum deles tem essa capacidade por vários motivos. Eu acho que até porque eles não querem, nem eles têm essa ambição de ser essas figuras um pouco como o Bolsonaro se apresenta como um mito, né? Quer dizer, alguém que está acima de uma preferência normal. Eu acho que por isso que eu acho que é muito mais difícil a gente fazer uma comparação com o que a gente está vendo com o Trump, né? O Trump ele exige para você ser para você ter esse tipo de personagem, você tem que ser um personagem de um tamanho que no Brasil você só tem Bolsonaro e Lula. Assim, você tem que ter uma certa, sei lá, um ego, né? Que o Milei tem, um ego mas que, enfim, que nenhuma das outras pessoas, por mais ególatras que sejam, não tem essa capacidade que os dois têm. Então, talvez isso vai ser um fator, talvez uma dificuldade,
que a oposição vai ter para conseguir formar o seu candidato em 2026. Por favor, Cília, se aplaude. Não, eu concordo, mas eu vejo muito menos como alguém e muito mais como uma força política, né? Então, volto à primeira resposta que eu dei. Acho que talvez esses candidatos, se voltam ao nosso estudo, né? A gente fez um estudo juntos muito profundo na época, logo depois da eleição de 22, procurando exatamente responder essa pergunta, chamava "Para onde vai a direita?", né? Pós-Bolsonaro, e a gente via ali que esses candidatos, que continuam os candidatos colocados, eles não mudaram do nosso estudo. A gente estudava ali, a opinião pública falava em Caiado, falava em Tarcísio, falava em Zema, falava em Ratinho, falava em Eduardo Leite, falava em Michele Bolsonaro, o outro Bolsonaro. Então, esses estão colocados ainda. O que pode acontecer? O Marçal não alterou a tua conta. O Marçal não altera a minha conta. E o que essas pessoas falavam, né? O que a opinião pública falava naquele momento que a gente descobria? Esses candidatos, eles não são conhecidos, plenamente conhecidos. Você não passou por uma eleição nacional ainda, você não é conhecido. Mesmo um governador de São Paulo, que era entre esses todos o mais conhecido, ele vai ter que se tornar candidato, ainda se tornar conhecido. O que eu quero dizer com isso é que, no primeiro turno, pode ser que esses candidatos fiquem lá atrás, mas num segundo turno, de novo, isso vai se equilibrar, o candidato do petismo e do antipetismo. Então, eu acho que é menos sobre o personagem e mais sobre essa conquista dessa classe C que eu me referia, e que aí volta ao que você falou, eu chamo de o sonho acabou, né, para a esquerda, né, ou para esse eleitorado que não acredita mais que o governo vai resolver, que uma política pública vai resolver a questão da prosperidade, como o Pablo Marçal tanto trouxe, né? Eu preciso de alguém que... Mas eu não vejo como uma dificuldade de todos esses candidatos de adotar esse discurso tampouco, né? Carlos, eu vou puxar um pouquinho para... Não é para baixo, porque aí dá a impressão que a gente está reduzindo. Mas a gente até aqui, estamos no 4º segmento dessa edição do WW Especial. Eu achei fascinante vários pontos da nossa conversa, porque... Bom, ok, eu faço parte dela, estou fazendo propaganda, não. Eu acho que houve realmente um empenho de vocês em colocar os grandes fatores que estão no jogo e como que a gente pode olhar para esses fatores e tentar ver os cenários. Eu digo puxar um pouquinho para baixo, mais para, como a gente faz normalmente num telejornal, dizer o seguinte: ótimo, dado tudo isso que vocês colocaram, quando o Lula perde a confiança do agente econômico, que é o momento que ele vive hoje, se é justo ou injusto é uma outra questão, que não dá para brigar com esse fato de novo. Está aí uma notícia que não dá para brigar com ela. Ele perde a confiança do agente econômico. Isso tem consequências na vida de cada um. Como é que esse cenário se monta em termos das chances político-eleitorais? Zé, eu acho que a gente tem que relativizar essa a questão de perder a confiança. Porque essa confiança, ela sempre foi muito frágil. Não é? Essa confiança era frágil em 2002. Vamos lembrar do lulômetro, não é? Que foi criado ali. Essa confiança, ela, em 2006, ela estava muito mais ao lado do Geraldo Alckmin do que do próprio Lula. Em 2010, Lula criou um edifício enorme político, mas os agentes econômicos estavam com Serra. Em 2014, com o Aécio. Né? Em 2018, teve aquela história de barata voa, enfim, se procurou um outsider, não se achou outsider, vamos lembrar disso aí, o Bolsonaro é levado ao centro da cena, teve a facada, aquela coisa toda. Em 2022, novamente, havia um medo muito grande do Lula. E, no entanto, das últimas, acho que o Thomas colocou esses termos, das últimas 6 eleições, né, o Lula ou disputou diretamente ou foi o responsável pela vitória de 5 eleições. Então, a gente tem que relativizar isso. Talvez seja mais importante ver como que essa classe C, D, E, que a Cila aponta, como que vai reagir a incentivos que o governo venha dar a ela. Nós mesmos já discutimos aqui que o governo está adiantando, inclusive, a campanha eleitoral. Nós começamos o programa dizendo isso. Nessa direção. Então, a gente vai ter que olhar para esse ponto. Agora, William, tem uma questão que o Thomas colocou aqui, que eu acho que é fascinante do ponto de vista da análise política cotidiana que nós fazemos, né, Cila? Vai ser o jogo. Como que o jogo vai ser jogado?
vamos lembrar o que o Thomas colocou aqui nesse sentido. O Bolsonaro vai vender caro seu apoio, ele vai tentar amarrar, ele vai tentar estabelecer um compromisso, né, para aquele que assuma esse papel do antipetismo e que precise trazer a extrema-direita junto com ele. Bolsonaro vai vender um compromisso. Que compromisso seria? Uma anistia, um indulto, qualquer coisa nesse sentido. E um ataque ao STF. Um ataque ao STF, não tenha dúvida. Você vai ter, por outro lado, você vai ter candidatos ou potenciais candidatos que vão viver numa situação de uma ambiguidade muito grande. Veja o que está acontecendo nessa semana em São Paulo com relação à Polícia Militar. Não é? Perfeito. O Tarcísio, ele está ali, um equilibrista, porque ele não pode sancionar as cenas horrorosas que nós vimos, mas ele não pode romper com o bolsonarismo tampouco. Né? Essa ambiguidade fica colocada. É esse ambiente que vai se colocar nesse próximo ano e meio e que a gente vai acompanhar do ponto de vista da análise com grande fascinação. Não é? Perfeito. Porque a gente não escolhe o momento histórico que vive, mas às vezes o momento histórico que você vive, conciliado à profissão que você tem, ele passa a ser interessantíssimo. De novo, Thomas, eu passo para você praticamente a mesma questão, que é para ouvir a sua avaliação em que medida o que o Lula iniciou, a gente começou esse programa dizendo isso, o Lula trouxe o horizonte 2026 para próximo de nós, no momento em que ele vem ao público com um pacote que é um pacote eleitoral muito mais do que ser um pacote fiscal, no sentido de dizer aos agentes econômicos como que o governo pretende tratar das contas públicas ou como pretende equilibrá-las, dando um pouco mais de atenção à contenção de despesas e não tanto ao acelerador da arrecadação, como foi feito até aqui. E aí ele enfrenta uma situação de desconfiança que se reflete no mundo real da economia também. A gente vê fuga da Bolsa, a gente vê alguns ativos estourando, como é o caso do dólar, com consequências reais. A gente vê uma expectativa de taxas de juros exorbitantes, intoleráveis, sufocam a atividade econômica. Isso tudo pode atingir essa classe CDE Exatamente. que você se referiu. Isso Exatamente. Tudo, se eu estou ouvindo os economistas certos, isso tudo cobra um preço, inclusive político. Thomas. Eu acho que a gente tem que sempre, assim, o presidente fez isso sabendo, tá? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que isso aqui não foi o presidente se descuidou e tomou uma decisão, não, coisa nenhuma. Uma decisão, primeiro que teve mais de 20 reuniões durante esse processo, que esse processo inicia com o Lula encomendando o Haddad, logo depois que a Moody's dá o upgrade do Brasil e faz uma promessa de que poderia ter um investment grade ainda nesse governo. Ele encomenda ao Haddad um projeto de ajuste para depois das eleições. Logo depois, no primeiro dia após o segundo turno, o Haddad apresenta o primeiro projeto. Lula começa a discutir enfim, de resistir a essa ideia. E aí são mais de 20 reuniões, é um processo muito longo, onde várias vezes, tanto o ministro Haddad como o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, várias vezes alertaram o presidente, falaram, se juntar as duas coisas, juntar o plano de ajuste com a questão da isenção de imposto de renda, você vai mostrar ao mercado, você vai mostrar quem que está hoje financiando a dívida pública que você, enfim, tem um risco de só passar a parte do imposto de renda e não passar, né, a cobrança, você tem e no fundo que a intenção do governo é a eleição e não acertar as contas. E isso vai dar uma bagunça com o dólar, os juros, enfim, tudo que a gente está vivendo nesses últimos 10 dias. O presidente fez essa decisão consciente. Nada que aconteceu até agora não tinha sido avisado para ele. A questão toda é que há vamos dizer, um otimismo no governo que, enfim, o que a gente está vendo é simplesmente um pânico e que, eventualmente, o dólar vai baixar a níveis razoáveis, parecidos com o que estava antes, e que a ação do Banco Central vai conseguir, enfim, reancorar as expectativas em algum momento do primeiro trimestre. É um risco enorme, porque a possibilidade real é que você tenha, sim, que você tenha uma contaminação da inflação em função do dólar, que os juros
que a gente tem aí juros de 14% ao ano, enfim, que, como você falou, são intoleráveis, e que você tem um efeito grande na economia, que você pode ter uma retração econômica no segundo semestre. Então, você pode realmente criar uma situação muito mais complicada para o presidente no final, dentro de um ano, do que a gente está tendo hoje, né? Ou seja, que esses bons números econômicos, eles se retraem. Agora, a questão toda ou seja, tem um preço, e o presidente está sabendo pagar esse preço. Agora, é uma decisão dele de, neste momento em que ele acreditava que o melhor é para fazer era isso, que o melhor para conquistar essa turma de 2 a 5 salários, que é quem decide a eleição no Brasil, seria conseguir fazer essa promessa em relação ao imposto de renda. Então, é uma decisão muito arriscada. Eu acho que a gente tem aquela praga judaica, né, que você viva tempos interessantes. Bem, nós estamos vendo tempos interessantes, né? Ou seja, a gente vai ter muito trabalho para analisar daqui para frente, porque é realmente fascinante e assustador um pouco que a gente vai ver. Mas bastante previsível, né? Eu enxergo assim, né? Quer dizer, quando chega no terceiro ano de eleição, ou seja, depois da eleição municipal, começa a sucessão presidencial, né? E começa Sim. esse tipo de ação. O que eu acho que é diferente dessa vez, independente, não estou nem entrando na questão econômica, mas do ponto de vista de opinião pública e de avaliação de governo, que é o que interessa no final, lá no fim, né? É que não vai acontecer alguma coisa que aconteceu em 2010, ele não vai subir, também não vai descer como em 2013, não tem mais esses movimentos tão grandes, são filigranas. Então, mesmo ele agradando a esse eleitor de classe entre 3 e 5 salários mínimos, cresce um pouquinho aqui. Então, a gente continua vivendo, né, essa divisão mesmo, sem poder dizer o que vai acontecer em 2026. Acho que a gente não consegue dizer, porque 2026 vai acabar quando acabar o último voto a ser lançado ali, a ser contabilizado, porque não se tem, né, uma clareza a respeito disso, se é uma eleição de oposição ou de situação. E acho que a gente talvez viva isso. Agora, o que acho que inflação é a questão, né, e é preço, né? O que a gente viu agora na eleição dos Estados Unidos é preço, né? Ontem eu fui num evento do mercado financeiro, a gente começou a falar de valores, né? Mas não nos valores com relação a costumes, valores, né? A pessoa, depois da pandemia, os preços não baixaram, né? E a pessoa se sente com um poder de compra menor. E isso, sim, acho que ainda tem, né, quando a gente fala da economia estúpido, né, aquela máxima do James Carville, que era o marqueteiro do Bill Clinton, eu diria que hoje é preços estúpido, é o preço da pessoa que vai ali no supermercado, na gasolina, e sente que ele não está mais nessa ansiedade econômica do que vem para frente. Aí tem todo esse eleitorado dividido que tem uma ansiedade, diz, o dólar foi a 6 e agora eu vou me ferrar. Então, a gente vive esse momento muito tenso e vai continuar vivendo, como disse o senhor Thomas. Por duas questões. Primeiro, quando a Cila fala que é previsível, esse momento é previsível mesmo, porque acabou a eleição municipal, você já entra no ciclo eleitoral, né? O que há de diferente é que, normalmente, nos últimos governos, o que a gente viu era um ciclo, nos primeiros 2 anos, uma política fiscal arrochada para você passar a gastar nos últimos 2 anos. Exato. Isso não ocorreu dessa vez. Ao contrário. Né? Pelo contrário. 3 pontos percentuais do PIB jogados em gasto. Não é pouco, não. Exatamente. Mas você tem uma situação em que o presidente também se elege por um pouquinho só. Então, ele avalia que a ação política dos primeiros 2 anos tinha que ser mais decisiva para que ele retomasse alguma popularidade, para não ir com essa sociedade dividida até o final. E irá. A Cila colocou muito bem isso. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é que é claro, né, é evidente. Quando eu falo que... respondendo a você que, olha, os agentes econômicos sempre foram, né, no mínimo reticentes em relação... Eu não estou falando de mercado não, hein? Não, todos. Agora, veja, uma coisa é o mal, a má vontade, o mal-estar. Outra coisa é o quanto que preços reais da economia
vão afetar esse eleitor de 2 a 5 salários mínimos. Porque nós vimos nos Estados Unidos, né? A economia estava bem, olha, estava crescendo. Todo mundo achava que não era mais economia. E era economia, porque os preços não baixaram. Eles estavam num patamar muito elevado. Isso foi uma vantagem enorme para que o Trump fizesse a sua campanha e ganhasse essa eleição. Isso pode acontecer no Brasil? Pode, é claro. Né? Agora, vamos lembrar, o dólar faz preço? Faz. Só que na cabeça desses pessoal do PT, hoje o Banco Central está com eles e não mais, né, com a oposição. Olha, mesmo no streaming eu tenho que encerrar o programa, infelizmente. Esse tipo de conversa eu adoro. A gente podia levar... Especialmente depois dessa constatação. Mas eu vou usar a expressão lá do provérbio, já que vamos viver tempos interessantes. Não vai faltar tempo, não vai faltar tema, e eu acho que agora em diante não vai faltar também tempo para a gente conversar aqui no WW, mas essa edição eu sou obrigado a encerrar. Queria começar a agradecer a você, Thomas Traumann, pela disposição de fazer parte da nossa roda. Muito obrigado, Thomas. Depois agradeço ao Carlos Mello, obrigado, Carlos. A Cila Schumann. Cila, muito obrigado por ter feito parte aqui da nossa roda. Meu agradecimento especial é a você que nos acompanha. Até a próxima, pessoal.